foi muito do Bahia, né, cara? Muito. É muito volume de jogo, né? Muito. O Bahia é um time de construção, né? O Bahia é um time que vai evoluindo. A verdade é que se o Bahia estivesse no centro do país, estava todo mundo ajoelhado, assim, ó, porque que time que joga bem, velho. Que time vertical, que time bem treinado. Quando a gente vê quando um time tem os dois pontas que funcionam, quando os dois chegam no fundo e um cruza para o outro. Acontece muito o Pulga jogando para o Ademir e vice-versa. Isso aí é maravilhoso. O time do Bahia é muito bom mesmo. O Rizek falou do gol, né, Rizek, que o Bahia faz na jogada de escanteio. A gente vai mostrar, a gente pode mostrar aqui no telão o gol do Bahia. Sobes, vou pedir a tua ajuda agora aqui para a gente analisar o gol aqui. Vou devagarinho por causa do tendão, tá? Coloca o gol do Bahia no telão para a gente analisar, porque algumas coisas chamaram a atenção nesse gol. O Vasco, vale lembrar, né, Rizek, Felipe, Richards, você que está acompanhando de casa, vale lembrar que é o 5º jogo do Vasco. Ou seja, vitória. 15 pontos. É a quinta derrota. Disputados. Quinta derrota seguida do Vasco. 15 pontos, não somou nenhum. A gente tinha falado do Palmeiras de 12 ter somado só 2. Sobes, só um pouquinho mais para frente, para a gente poder analisar. Vai. Se a gente puder colocar, por favor, produção, já na jogada do escanteio, porque tem alguns pontos aqui que provavelmente... Aí, pode parar aí, ó. Porque a gente já vê que é uma jogada curta, né? Um escanteio cobrado curto, né? 2-1, normal, né? O Ademir vai fazer esse cruzamento, pode soltar o lance. A hora que a bola chegar no pé do Ademir aqui com liberdade, pode parar, por favor. Aí, Sobes, que a gente estava conversando antes, que eu acho interessante a gente falar... O Ademir que faz um belo cruzamento, esse jogador aqui, ele tem que ter já a leitura, né? Eu vou dar o meu ponto de vista, o Sobes vai falar daqui a pouco. Ele tem que tomar a atitude de tentar diminuir esse espaço aqui. Se ele já percebe que lá na origem vai ter um escanteio curto, ele já pode ir saindo da área e se aproximando do lateral esquerdo, o Piton. Ele vai se aproximando, porque aí você faz o 2 contra 2 aqui, pelo menos você tenta diminuir a liberdade no cruzamento do Ademir. Foi o erro que definiu a derrota de hoje, mas insisto, né? O Bahia dominou, o Vasco jogou melhor. Exato. São 5 derrotas seguidas. Se você pega a lista de jogos dessas 5 derrotas, São Paulo em casa, Botafogo no Newton Santos, não viu a cor da bola, Juventude em casa, Grêmio e o Bahia. Juventude à parte, esse era o jogo que você fala assim, pô, o Bahia é muito favorito, né? Jogando em casa, o melhor mandante do campeonato. O Bahia vinha com 3 partidas sem vitória ou sem triunfo, mas era um jogo assim, cujo resultado esperado era o triunfo do Bahia, certo? O que não era tão esperado é a atuação do Vasco, né? O problema não é a derrota, que para mim é normal, é a atuação do Vasco e essa sequência que tira o Vasco de candidato a Libertadores para candidato a rebaixamento. O Vasco, com esses 5 jogos, com essas 5 derrotas seguidas, ele sai da lista de candidatos a Libertadores e tem que obrigatoriamente se preocupar com o rebaixamento, cara. Porque o cenário do jogo, que às vezes é uma leitura que eu tenho em relação ao Diniz, que o Diniz ele é muito fiel na filosofia dele de jogo, né? Nessa construção que todo mundo já conhece do Diniz jogar. Aliás, parabéns pela coletiva, que eu achei que ele foi, assim, excelente na coletiva dele, na leitura dele, o cenário que o Vasco vive agora, né? Porque uma das coisas que ele acabou falando na coletiva foi que, cara, o campeonato em algum momento se apresentou pra gente hoje estar vivendo uma situação de repente, de uma pré-Libertadores, de uma Libertadores. O Vasco não aproveitou, então a gente tem que olhar para... O Vasco engatou 4 vitórias seguidas e falou, uau! Aí, de repente, 5 derrotas seguidas. E aí ele fala, então, agora a gente tem que viver essa realidade que é olhar realmente para a zona de rebaixamento. Esse é o cenário. Mas num jogo que o Bahia é favorito e é muito forte jogando em casa e tem um estilo de jogo parecido, que é esse jogo de construção, porque o Rogério Ceni também é esse jogo de construção. O Rogério Ceni é jogo de alçar a bola, é um jogo de construção. O Vasco também tem esse jogo. Então, às vezes, eu acho que em alguns momentos é tentar ser mais reativo. É o Vasco tentar ser um pouquinho mais reativo. O Vasco errou várias vezes saída de bola por causa do mérito da pressão do Bahia. Então, às vezes, eu acho que em alguns momentos do jogo e de cenários que vão se apresentando para o Vasco acaba não mudando o jeito de jogar e acaba sofrendo. Vamos ver o Diniz, então? Já que você curtiu essa entrevista? Por favor. Vamos ouvir eu achei excelente. Vamos ver se foi tão excelente assim. Fala, Diniz. Claro que vê. E tem que ver mesmo.
A gente não tem pontuação ainda, faltam 3 jogos, a gente precisa pontuar. E isso é uma coisa que a gente devia ter. Isso é talvez um dos erros principais do time, é meio que quando o campeonato se apresentou para a gente tinha repertório, condição, jogando futebol de uma maneira que a gente podia aspirar a coisa melhor, a gente meio que rejeitou. A gente não abraçou, e a torcida incentivando e apoiando. E aí, ou se você não vai, você fica. Você não fica mais ou menos, ou vai para cima ou vai para baixo. E a gente, porque no mesmo lugar você não fica. Se você não vai, não produz e não ganha jogo, o lugar da tabela a gente não ia ficar. A gente ia ficar em 7º lugar. A gente podia ter avançado mais, podia estar falando de uma outra coisa hoje, mas hoje a realidade é essa. A gente precisa pontuar, e o rebaixamento, lógico que é uma questão. Faltam 3 jogos para terminar o campeonato, nós precisamos ganhar jogo. E a torcida está certa de fazer conta, e a gente tem que ganhar jogo. É isso que a gente tem que fazer. Que montanha-russa esse campeonato do Vasco, hein, cara? Montanha-russa, mas que montanha-russa. Você concorda que a coletiva foi, assim, a análise cara, foi bem Diniz, né? Falando a real, né? Ele é muito verdadeiro. Falando a real. O time hoje tem que se preocupar com o rebaixamento. Foi mal, a gente o Vasco, o que me assusta no Vasco foi porque eu vim falar assim, o Vasco vai melhorar muito com o Diniz, demanda tempo. E o Vasco melhorou com o Diniz. Só que agora o Vasco parece estar regredindo. E o Vasco agora tem que se preocupar com a zona de rebaixamento, porque tem que voltar a pontuar, como ele mesmo disse. E o Vasco tem que entender que daqui a pouco tempo tem uma semifinal de Copa do Brasil, um clássico, onde ele venceu o último clássico contra o Fluminense. E da maneira que está hoje, o Fluminense hoje está jogando o melhor futebol do que o Vasco. E você vê, Felipe, como o futebol assim, ele muda muito em um mês, né? Porque quando o Vasco estava perdendo jogos em sequência, mas não estava jogando mal, tinha rendimento, parecia ser questão de tempo o resultado via. Aí vieram, cara, 4 vitórias seguidas. Aquilo nos fez colocar momentaneamente, naquele período em que o Fluminense, inclusive, viu o Renato ir embora, o Vasco está melhor que o Fluminense. Passou um mês, cara, um mês é uma vida no futebol. A balança se inverteu completamente. Uma semana, né? Olha Flamengo e Palmeiras. A balança se inverteu completamente. Hoje você olha o Fluminense e fala, pô, hoje o Fluminense é favorito. Exatamente, né? Exatamente. E mudou mesmo. Aquele jogo, eu lembro daquele jogo entre Vasco e Fluminense, o início do jogo, o Fluminense foi até melhor, pressionando alto, mas logo o Vasco achou um gol e depois a torcida gritou até olé no Maracanã. Sim. Então, assim, o Vasco estava no melhor momento. Tinha 70% de Vasco caindo no estádio aquele dia, uma segunda noite. O melhor noite. Momento mudou completamente. Hoje o melhor que não muda é Cruzeiro e Corinthians, né? Que hoje o Cruzeiro deu uma sapeca no Corinthians, o Cruzeiro tá melhor que o Corinthians. Cruzeiro pode ter sido 4, mas deram uma Mas falta é lá, assunto para daqui a pouco. Cara, fala um pouco de confiança. O gol do Bahia tem sido um problema, né? Bahia contratou, inclusive, um goleiro que parecia que chegaria para jogar, João Paulo. Aí o Ronaldo começou a virar um símbolo desse bom momento do Bahia. Bahia, inclusive, hoje é o recorde de pontuação. E olha o que a confiança faz com o jogador. Tava comentando esse lance com o Sobis, cara. 29, tava 1-0 pro Bahia. Já, ó, que isso, cara? Que isso? Quem é o treinador dele? Hã? Rogério Ceni, que tinha uma o cara que mais jogou com o pé. Rogério tinha uma dificuldade com os pés, né? Rogério Ceni, né? Tá louco, Rogério? Na semana em que o Rossi fez o que fez no Fla-Flu, que matada, aquela que a gente mostrou, foi com 29 do segundo tempo, tava 1-0, tinha saído o gol 6 minutos depois. Que matada que ele deu, cara, que loucura, cara. Olha lá. Ele é um líbero, tá na cara. O legal time que a balada é direcionando o corpo já pra tocar a bola pra cá, né? Mas ele tá numa confiança, vou cara. falar uma coisa. Pra mim, ele fez a defesa do campeonato até então. Num jogo aí, ele fez uma defesa espetacular, mas com os pés ele tá jogando muito bem. Só que, né? Contra o Palmeiras, né? A vitória de 1-0. Foi uma defesa assim que é a coisa mais